processo. E eu, de coração mesmo, quando eu sento aqui, eu tento... Já trouxe gente aqui que eu falo, puta, eu não vou com a cara dessa pessoa, ou essa pessoa é escrota. Eu falo, não, vou dar uma chance, cara. Vou limpar o que eu penso dela. Cara, mas isso é muito foda. É difícil. Mas, ó, eu lembrei. É difícil. Eu não sei que foi... Mas eu já no fiz estúdio isso. a gente teve só te contar essa... No estúdio a gente teve já O próprio experiência... Marçal, cara. O Marçal eu falei que foi o pior entrevistado que eu tive aqui. É? E ele voltou, cara. Aí, ó. Eu falei, cara, ele foi, na primeira vez que ele veio aqui, cara, foi horrível. E ele voltou, porque, pô, é candidato e tal, voltou. E aí, vamos ver. Tá. E eu tenho que limpar toda aquela má impressão e falar, tá, zerou, vamos agora de novo. Eu ia falar justamente nesse que tu falou, que foi o pior convidado. Eu fui vendo... Tem vários cortes, né? Dele. Não, mas aí foi engraçado que eu vi o comentário embaixo, e o primeiro que se destacou pra mim foi, tá falando do link? Sério? Tava mesmo, tava. Tava falando do link, qual foi o pior que apareceu? Tava falando do link? Nossa, não fiz aí, não. Então, o foda é quando você pega um cara, que aí você pega um cara de um movimento social e você tá doido pra encontrar o cara, porque você é um exemplo com o cara, você acha que aquilo ali vai ser legal, e aí terminou o programa, o cara falou, tem que ir, que eu tenho agendado. Tal. Isso aí você, pô, mas não vai tomar um café? Não dá, realmente não dá. Aí ele pega o cara que trabalha pra você e fala, qual é o seu nome mesmo? Carlos, muito bom ter você aqui na equipe. E você vê que é tudo formal, sabe? Forçado, pra dar atenção pra aquele cara. Aí você pega um cara de direita, que já aconteceu lá. E aí você fala, pô, o cara vai, que nem o Paulo ou o Negão, né? Eu vou falar do Negão. Aí o Negão foi lá, eu sou seu pai, sabe? Aquele cara. Sei. Aí o cara falou, pô, esse cara, mano, ele é pró-Bolsonaro, ele é pró isso, pró aquilo, eu já vi ele falando, eu vou dar umas clicadas nele, mano. Mas eu gosto dele, pelo que ele fala. Pelo menos ele é sincero. Aí o cara senta lá, pai, você tem um programa leve, acaba rolando um papo, pá. Eu vi esse programa. E aí acaba o programa. Aí o cara fala assim, pô, mano, onde tem pra comer aqui uma xepa, mano? Uma comida caseira. Aí o meu pai falou, que meu pai é preto também tava lá, meu pai falou, eu te levo ali. Aí o caralho, o Paulo Negão vai andar com meu pai, velho. Com meu pai, mano. Aí vai junto, aí eu falo, eu vou junto, né, mano? Vai que ele faz a cabeça do meu pai também. Exato. Aí a gente senta, cara, e ele começa, pô, vou pegar uma pinga. Aí eu pego uma pinga, meu pai uma pinga, aí ele vai lá e tal, e o cara tá comendo de colher. Aí o cara fica na quebrada, mano. E aí depois o cara falou, mano, eu pego um busão. Não, você vai de busão, velho. Aí você sai de lá com a visão, fala, mano, o que tá acontecendo com o mundo, mano? Porque o mano só pensa desse jeito, entendeu? Ele tem a visão política dele, mas olha esse mano, o que ele é diferente do meu pai de mim? É uma desumanização do outro pra você não ficar mal de vilanizar, cara. E eu não tenho isso, velho. Não dá, mano. Eu tava nessa pegada, na época do X, onde tava toda aquela briga e tal, e aí eu dei 2 passos pra trás e falei, cara, vai ser a minha destruição isso, cara. E aí eu dei 2 passos pra trás e hoje em dia eu tenho a consciência de que eu consigo conversar com todo mundo na real mesmo. Sim. De tentar entender, tá? Você tem umas ideias muito estranhas, cara. Me fala por que você acredita nisso. Por que, cara? Eu passei isso aí com os comunistas de partido, assim, do PCB, desses comunistas de partido mesmo. Não os caras só de internet, assim, que tem os movimentos deles, não tô menosprezando ninguém. Pelo amor de Deus, os comunistas, eu gosto dos marxistas e tudo. Mas eu tô dizendo assim, os caras de partido que estão na rua fazendo o corre dos partidos, quando eu entrevistei eles no meu programa, eles também foi muito da hora, tá ligado? E os caras de esquerda, os caras de esquerda que não é comunista, que eu entrevistei, muitos deles não foi da hora. Tipo, sabe assim, muitos deles não estavam interessados em bater papo, em ficar lá. Que a gente tem essa coisa de trocar uma ideia, pá, né? Mas é quebrado, então tem outra ideia pra trocar. E aí eu, porra, mano, ó, esses caras ficou aqui, trocou uma ideia. Então você vê que a visão vai se destruindo, né, também, né? É porque uma coisa que eu percebi aqui, cara, é que a gente só vê uma fotografia da pessoa. É um tweet, é um negócio que você escutou falar. E aqui, quando eu converso 3 horas com a pessoa, cara, ou mais 2 aqui, o cara vai falar que o cara tem conta pra pagar, o cara tá preocupado que o pai tá doente. Não tem como você não se comover com essa pessoa e falar, tá, o cara é um idiota nesse ponto, mas, cara, ele é um cara que nem eu, velho. Entendeu? Porque, não, ele é bolsonarista, então é um demônio. Ou então ele é comunista, é um demônio. Eu não vejo isso. Mas isso volta àquilo que a gente tá falando de lógicas de mercado, né? Tipo, a gente foi condicionado muito a uma lógica de nicho. Então, volta àquilo que a gente tá falando... Qual é o problema de não ter hoje um espaço para uma arte confrontativa com o seu próprio público? É que a gente está tão acostumado a sempre ficar numa espécie de bolha uma espécie de bolha narcísica, ou seja, a gente está sempre olhando para o espelho e dizendo, olha como é bom, como isso é excelente e tal, que a gente perde a capacidade de lidar com mínimas divergências. Tipo, a mínima divergência já é motivo para briga. Isso, a mínima divergência. Isso é fundamental. Exato. E aí, e não era antes. Sim. A gente sentava na mesa do bar e falava. Não, sim. É porque houve um processo de corte social, assim, tipo, a gente cada vez menos consegue habitar espaços onde pessoas diferentes convivem, a gente cada vez... Porque isso é doido, isso começa na internet, de certa maneira, mas está hoje no mundo real, a gente só vai pro rolê
que é por exemplo, já tem essa coisa típica. Eu vou pra aquele barzinho só vai a galera que pensa que nem eu. Verdade. Sim. Só vou naquele espaço ali, que aquele espaço ali tem uma galera que cola no começo de pensamento que eu. É que dá merda quando sai da bolha, né? Não, quando sai da bolha, aí dá merda. Todo mundo vai te criticar e fala, nossa, eu sou um bosta. Eu achei que eu era legal, porque eles só falavam comigo ali no meu... Né? Tem isso também. Então, e isso é doido, porque isso tem um impacto social fudidaço. Assim, a gente perde a capacidade mínima de estabelecer pontes, assim. E veja, não tô nem defendendo pontes com, sei lá, extrema-direita com esquerda radical, que seja. Não, eu tô falando de pontes, às vezes, básicas, tá ligado? Você tá dizendo, por exemplo, existe toda uma série de fantasias das brigas minhas com o Ferrez. A gente nunca brigou. Mas existe muita gente que entende que a gente já brigou várias vezes. Não, porque eu li que é que eles têm uma posição de alguns amigos meus que eu não concordo, e eu já falei pra ele publicamente, não, eu já falei privadamente pra ele de algumas questões que ele fala, e eu falei, não, isso aí eu não o cara é meu amigo, eu não acho que é assim. Entendi. Mas é porque eu tenho uma visão também daqui que eu tô convivendo com as pessoas. E ele tem uma visão de lá e do que ele estuda. Então, mano, tem visão que eu estudo, que quando eu trombo um cara do real que tá vivendo, eu também falei, tá, porra, eu estudei aquilo, mas esse cara, ele não é legal, tá ligado? E tem cara que é legal, então, é que o Link, ele tem uma imaginação boa também, ele foi roteirista também, o Link é roteirista, ele tem uma imaginação, tem hora que ele monta uns complôs assim, eu falo, cara, isso aqui eu não vou comprar não, Link, porra. Aí tá muita viagem, tá um clube de pessoas fechadas que manipulam aquilo. Eu acho que não tem isso. Eu não falei de clube de pessoas. Não. Eu falei de panelinhas. Mas eu não. Tem panelinha, cara. Eu não acho que é proposital nem nada. A gente tá falando da cena de quadrinhos, mas tem. Tá. É que, assim, claro que tem. Não, é que no caso da cena de quadrinhos, até pra eu explicar isso, talvez valha a pena comentar. Por exemplo, a cena de quadrinhos do Brasil, ela basicamente, a imagem que a gente pode usar é de aqueles prédios que tem em Dubai, sabe aqueles prédios gigantes, ricos e os caralho? Então, tem um prédio desses e do lado, todo o resto é uma favela. Algumas casinhas mais ajeitadas, às vezes com 2 pisos e tal e tal. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse prédio é Maurício Souza Produções. Tá. E o resto tudo é a galera trabalhando com quadrinhos, tá ligado? Tipo, não tô dizendo que a galera tá passando fome ou que seja, mas o que eu tô dizendo é que, cara, ninguém tem o tamanho do Maurício Souza Produções. A Maurício Souza Produções é muito maior do que do ponto de vista nacional, né? Pode pensar internacional, talvez a Panini, coisa assim, mas falando na produção nacional. Tá? Nada tem o tamanho da Maurício Souza Produções. E aí, de novo, aquilo que eu tento sempre fazer. Eu tento fazer as críticas tirando as pessoas. Gente, eu tô tentando analisar uma estrutura, um funcionamento aqui. O que acontece em qualquer cena, esquece então que é a Maurício Souza Produções, vamos falar que a gente está falando da literatura. Sei lá, do Paulo Coelho. Sei lá, tô inventando. Quando tu tem uma estrutura, uma formação de cena, onde tu tem um que tem muito poder, que conseguiu chegar muito longe, e os outros não, tu tem necessariamente uma verticalização de poder. Isso é estudado. Sim, verdade. Obrigado. Então o que acontece? Por que seria uma verticalização de poder? Se tem um que tem muito poder, ele vai ter 3 caras mais próximos que vão ser bem poderosos. Não tanto quanto o primeiro, mas quanto os 3. Esses 3 tem mais 30 ali em volta dele, então tu vai gerando uma espécie de esferas de influência. Isso é normal, cara. Isso acontece em qualquer formação de cena, de cena seja de mercado, seja cultural, seja o que for, que tu tem esse tipo de desigualdade nas relações. E aí, no popular, o que a gente chama de panelinha é exatamente isso. Ou seja, aqueles que estão mais próximos de quem detém o poder e com isso exerce mais influência. Vou te dar um exemplo. No dia que eu fui pegar o prêmio da HQ Mix, eu fiz uma fala bem problemática sobre a indústria e depois falei que eu achava errado o pessoal bater palma pro Maurício Souza Produções lá na frente. Por quê? Porque ele é responsável pela essa falência da indústria nacional também. Então, assim, bater palma só pelo MSP, pelas obras que são feitas com os autores, é legal. Mas e todo o contexto também que teve esse apagamento de tudo que veio, que não foi carimbado pela Turma da Mônica, entendeu? Então também falo. E eu não acho que isso me torne inimigo deles. Então, assim, eu não acho que eu me torne inimigo do Sidão por falar isso. Mas se o cara achar que nem a gente fez lá um outro bate-papo na Comic Boom, que eu falei pro Sidão lá, tá público na página. O Sidney Guzman, né, que é uma pessoa batalhadora também, tá fazendo os trabalhos lá com os autores. Eu falei, eu nunca sairia por esse selo, que é o sonho de todo mundo. Da Gráfica MSP, né? Eu nunca sairia por esse selo, porque eu não deixaria ninguém me pautar no roteiro. Você me dá um roteiro que você acha que eu tenho que seguir. Então, assim, eu como autor não me permito isso, mas não tô culpando ninguém que saiu, porque eu sei que muitas carreiras foram levantadas. Então, assim, dá pra gente apontar diferenças e continuar todo mundo sendo legal. Eu mesmo, né? Uma história lá pra... Aí, ó, você mesmo MSP, fez. 50 Isso te tornou menor? Dos 50 anos, né? Isso te tornou menor? Foi o laboratório, foi o laboratório da Gráfica MSP, né? Isso te tornou menor? Tive liberdade total, mas eu sabia que, dependendo do que eu escrevesse, podia ter que mudar. Mas agora diz que tem uma direção de roteiro. Tem. Diz que tem. Mas o lance... Mas a gente volta daí na discussão sobre o próprio espaço da crítica, né? É que tudo é fulanizado, cara. Por exemplo, assim, ó, eu posso fazer, vamos supor, eu até fiz isso. Eu acho que quando
Eu nem lembro mais. Mas, por exemplo, eu já te critiquei uma vez, que eu nem lembro mais, de verdade. Não é que eu tô querendo... Por alguém que veio aqui. Não, por alguma coisa que tu falou. Foi por algo que tu falou. Só que assim, Você não lembra? Não lembro. Xingou e o caralho, eu lembro. Não, pior que não foi um xingamento, foi... Cara, eu lembrei esse dia. Eu acho que foi que porque tu reclamou que sumiram views quando trouxe o Bolsonaro, tu não foi isso? Não, foi no Flow que aconteceu isso. A busca do Flow não funcionava pro Bolsonaro. Não, mas eu lembro que tu comentou de ter diminuído views, eu lembro. Não, aqui não. Tu não falou isso? Não, a gente comentou que você colocava Bolsonaro e Flow e não aparecia e reduziu views lá. Não, mas eu digo de ter feito e ter sumido uns 3 milhões de views. Eu lembro que eu lembro de uma coisa aqui? Assim. Não 3 milhões não, 3 mil. Agora tem aquele problema. Mas enfim, tá, independente disso. O lance é o seguinte, tipo, foi uma crítica à minha opinião, cara. Sabe, isso que eu acho foda, cara. Isso que eu acho foda. Assim, tipo, por exemplo, tu tem determinadas posturas, determinadas opiniões que a gente pode criticar. Dizer que tu teve uma opinião que eu acho criticável, não tô dizendo que tu é uma pessoa que é um lixo. Sim, claro. Ou que é um bosta. Você já falou isso de mim publicamente. Pois é. Agora mesmo nessa situação eu falei assim, gente, é o seguinte, discordo do Ferrez. Totalmente. E pá. Não, tem o seu Feltrinho aqui 2 semanas atrás que, discordo de várias coisas que ele faz e... Ainda bem. E deixei ele falar... Senão eu ia ser o padre Ferrez, eu ia ser o pastor Ferrez, sabe assim? Então, mano, eu não quero ser endeusado. Mas isso é que a gente tá falando pra não ficar só aqui na nossa queixa diária, né? Sim. Isso tem a ver também com personalização, né? Tipo, a gente tá num mercado por exemplo, pegando o próprio mercado de internet, que é muito personalista, né? Muito personalista. Tipo, é que a pessoa acha que é com ela. Você falou da empresa, é isso, né? Aí o cara, não, falou de mim, a pessoa tem encontro comigo e não fala na minha cara. Pô, mas tá falando da empresa, cara. Mas, cara, tem serviço. Não, e assim, vai mais além. A gente tá falando de cultura de fã, que a gente acabou de falar. Sim. Então, por exemplo, eu falei, se tu faz uma crítica a Maurício Souza Produções, quem cresceu lendo Maurício Souza se sente ofendido disso. Não tem nada a ver. Eu amo a Turma da Mônica então as coisas vão tomando elas vão ficando despropositadas no final das contas, né? Ou seja, aquilo que era uma crítica a uma opinião, a uma postura, a uma visão de mundo e tal, que não é nenhum tipo de esculacho pessoal, a gente está discutindo uma determinada leitura de percepção das coisas, aquilo ganha uma escala que é sempre muito personal. Então, assim, tipo, no final das contas, o que era uma crítica a uma opinião X do Vilela virou uma crítica à pessoa dele. E aí vem uma lógica de melindre, que vem também atravessada nisso tudo, e ninguém mais fala com ninguém, todo mundo começa a apontar o dedo um pro outro, e aí vira uma coisa assim. Agora, sei lá, cara, nessas horas eu acho que eu sou uma figura quixotesca, porque eu tento levar de volta pra isso, sabe? Eu acho que é importante a gente conseguir, de maneira bastante honesta, discordar, às vezes discordar para um caralho, entende? Sim. E ao mesmo tempo dizer, cara, a gente não é inimigo por discordar, tá ligado? A gente não precisa se portar como inimigo. Eu não vejo assim de maneira alguma, cara. E ficar falando nas costas dos outros, ou ficar... Cara, isso é muito chato. Aliás, inclusive, isso é um negócio que às vezes tu falou das tretas que tu teve com os comunistas, eu também tive as minhas. E... Os canais comunistas. Não, agora eu tô de bem com a maioria. Mas assim... Mas a crítica era em relação ao quê? Porque eu fiz a críticas a algumas coisas que alguns influenciadores... Posições. Algumas posições, algumas falas. E aí foi muito isso levado pra que eu tava desmobilizando, que eu tava destruindo o movimento. Eu até falei isso, cara, se eu sozinho com o canal do YouTube consigo destruir o movimento... Poderoso pra caralho. Meu Deus, é que nem falo que às vezes eu tô destruindo o mercado de quadrinhos. Pô, o mercado de quadrinhos deve ser uma merda, pra eu sozinho num canal de YouTube, pra estar destruindo, nossa senhora, né? Pra dar um sopro cai. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é assim, nesse episódio aí que teve... O que gerou muita confusão foi justamente essa indistinção da pessoa com a discussão que está tendo, né? Então esse personalismo, cara, ele empobrece demais o debate. Saca? A gente chega uma hora que a gente não consegue mais falar. Mas você acaba indo pra ele, porque você não consegue mais fugir dele. Não, você tá reticente falando do negócio, daqui a pouco você tá falando da pessoa mesmo, porque vai pra isso, entendeu? Tipo, uma coisa que era... Mas tu pode falar pessoa sem chamar a pessoa de babaca. Sim, idiota, claro. Sem cair nesse negócio, sabe? E tu não consegue mais, cara. Tipo, porque mesmo que tu não tenha falado nada, isso já deve ter acontecido pra cacete com vocês. Tu não falou nada, pessoa. Vai lá nos comentários e fala assim, olha, que ele chamou o cara de burro. Não, várias vezes tem que se explicar de uma coisa que eu não falou, cara. Sabe? Mas essa confusão até do Ferrez, assim, pô, você concordou com o cara? E eu falo, cara, a galera tá confundindo. Eu receber o cara, escutar, falar minha posição, mas deixar ele falar, continuando de aceitar o que o cara fala, pelo amor de Deus. É muito diferente, né? É diferente quando você fala, cara, eu penso exatamente igual. É isso aí, não tem que ter cota. Aí quando o cara fala, não tem que ter cota, eu falo, cara, mas eu acho que tem que ter cota, mas por quê? E eu deixo o cara falando.
Mas, Vilela, você deixou o cara falando que não tem que ter cota? Claro, é a opinião dele, cara. Eu falei que eu acho que eu tenho que ter, e ele falou um monte. Se eu tivesse lá, tá bom, então um dia você vem lá e fala. Porque o pessoal confunde muito com o Flow, com essa pegada do começo, que o Monark fazia esse papel. Isso, Que era o cara que... Eu não concordo. Eu não sei o quê. Sim, que até o Porto dos Fundos tá parodiando agora naquele... O Vralcast, né? Vralcast. Cara, é bom pra caramba. Que é igual também. O cara fala assim, não, porque segundo relatórios da ciência, a mudança climática, não sei o quê. Eu não concordo. Não concordo. Mas por isso, não concordo, eu acho que tá errado. Aí também tem hora que a gente buscou empatia e não arrumou. Então, assim, aí a minha relação... teve esse problema, porque aí tem hora que você fala, porra, a empatia não tá rolando. Eu tô pedindo pro cara ter empatia. O cara não consegue ter empatia no movimento, o povo que tá sofrendo, o outro povo que tá... Eu acho que o grande erro dele foi isso, não foi entender, depois da questão, ele podia ter montado uma construção, né? E em cima eles tentaram ainda. Acho que eles tentaram trazer um cara, um pensador judeu, pra poder trocar ideia e tal. O cara, um historiador e tal. A gente foi pra Polônia. O pessoal da Polônia convidou a gente pra ir em campo de concentração. Mas aí a figura não tava nele, não tava no Igor, nada. A figura tava no Monark. Ele tinha que ter feito esse trabalho de construção, que foi apontado, tá? O Igor sabe disso. 25 dias antes dele tomar esse hate, eu tinha apontado, falei, ó, ele vai cair uma hora. Pergunta pro Igor. Porque ele vinha flertando. Não, e eu tô nas redes progressistas. Eu tô vendo o derrame vindo já. Porque tem um enxame que vai vindo. Eu falei, os caras vão pegar um deixa. Só esperando, né? Mas é que ali até onde eu vejo. Ele tava no trilho do trem já, o próprio. Mas é que ele tava ganhando com isso. O podcast tava ganhando com essa. Lembra? Teve uma discussão no Twitter que era assim: eu posso ter um pensamento racista? Como que era? Lembra disso aí? É normal ter um pensamento racista? E aí o advogado. E o advogado veio e falou, não. Isso foi umas 2 semanas antes. Ele já tava flertando. Sim, mas é que tem um detalhe aí, né? Esse trilho do trem era o trem do lado. E o trem do lado não afeta. Como assim? Quer dizer o seguinte, tipo, no caso, pegando o caso do Monark e tudo, ele tava cutucando justamente a galera progressista, que não é a galera dele. Sim. Então, assim, não era o público dele. A gente tá falando agora há pouco de guerra cultural. Guerra cultural é a receita de engajamento. Então tu vai lá e tu se coloca como o herói do teu grupo e o outro grupo são os vilões e tal, e você fica o tempo todo estimulando. O trem vindo do sentido oposto não vai te incomodar. Também assim, né, mano? Só que aí o que acontece é que nesse caso específico, aí teve, como é que é quando os dois trilhos... Que na verdade é um caso que não porque é comum. Porque a direita e esquerda foi eu acho que o grande erro aí nessa comunicação toda foi o break que eu falei desde o começo. Dá um break nesse cara, vocês têm que começar a dar um break, porque assim, o cara do nada escreveu um tweet desse, dono de uma empresa, a gente tudo lá no guarda-chuva, um monte de convidado preto, um monte de gente quebrada. E aí o cara dá um tweet desse, é pra destruir a porra toda mesmo, né? Já começou ali. O mal já começou ali. E ali foi avisado. Várias vezes eu juntei com o Igor, com a equipe lá, e falei, vai dar médio isso aí, cara. A gente tá tentando fazer um trabalho, construindo um podcast, vocês estão gastando dinheiro pra caramba, construindo um podcast na periferia, pra gente mostrar um trabalho legal que vocês estão apoiando, e o cara tá fazendo um tweet desse também. Tem vários cortes que você vê, o Freixo falou com ele, o Tabet falou com ele. Aquele doidão poeta lá. O Calab falou com ele. É o mesmo ponto, cara. Tem a responsabilidade. Tem uma responsabilidade do que acontece aí. Não, isso foi visto. Foi meio avisando. Mas também a gente tá falando de um formato que estava relativamente novo na internet brasileira, né? Que era o caso dos metacasts. Novo, e que cresceu muito rápido e teve uma importância tão rápida que não deu tempo das pessoas se acostumar com a própria... Mas tem uma vertente aí que também que todo mundo pira e começa a culpar a vítima, né? Todo mundo pira, o Steve Biko que eu tenho tatuado aqui falava disso já. Todo mundo quando pira, vai lá e quer bater no motoqueiro, quer preto, quer bater no motoboy, quer... Sabe assim? Mas em que sentido você tá falando do formato? Não, eu tô falando da forma que o cara pira, pegando os caras que já é oprimido. Ninguém pira batendo num cara da rota, tá ligado? Então assim, quando o Monark começou a dar essa pirada, ele já pirou pro lado já perguntando se o pensamento racista... Por que ele não falou? Tem um pensamento contra os brancos ricos é errado? Entendi. Você entendeu? Então assim, eu acho que já tem sintomas ali... Sintoma não. Já tem amostras que era sintomático esse negócio, que tava tendo um problema. Então, pô, chamava o cara, retirava, trocava uma ideia, sabe? É que eu acho que até fazendo uma avaliação, você tava lá dentro, acho que você vê melhor. Mas toda essa polêmica tava alimentando o podcast. Tinha mais gente para ir para lá para ver o que o Monark vai falar hoje. Qual vai ser a coisa que ele vai... Ou não concordo, ou não sei o quê. E aí isso virou meio atração, entendeu? Tanto que agora o Flow não tem mais esse espectador do cara. Como isso o Igor... Não, é muito difícil acontecer alguma coisa. E geral ficou assim, né? E geral ficou assim. Pode pá, aqui... Virou uma tendência. Mas até onde você se permite, né?
ter esse público, né? Até onde é legal ter esse público, né? Eu já levei gente... Não, esse público é um... Eu já levei gente num podcast lá que um vale público totalmente tóxico contra até o cara, o convidado. E aí o convidado falou, mano, esse público é o meu mesmo, até contra mim é ele. Eu falei, tá, pô, Deus me livre. Que quero nunca mais. vai no teu podcast, os caras, nossa, o cara destruiu você. Ó, o Vilela ficou sem falar. Aí você fala, pô, tá, beleza. É um público meio... O que eu acho assim, a gente tem visto casos no país todo aí de gente que pira e vai lá e bate no cara que é o empregado doméstico. Vai lá, pega o porteiro. Mas isso é foda, mano. Cara, isso aí é o dia a dia da síndrome do pequeno poder. Mas eu queria... desculpa. Não, só dizendo, tu sempre vai descontar em quem tu consegue descontar. Eu quero ver o cara pirar e falar, mano, eu vou catar os caras ali da Paulista e vou pegar os bilionários, vou bater. Cara, mas sempre, não rola, né? Tu sempre vai descontar em quem tu pode descontar, cara, justamente porque tu vai descontar algo que tu já não consegue descontar normalmente, tá ligado? É por isso que o cara que leva escrotizado pelo patrão chega em casa e bate na esposa. Quem não vai bater no patrão? Porque ele justamente já não pode bater no patrão. E aí ele vai produzindo uma escada de opressão, que por sua vez, às vezes, essa esposa que é espancada bate no filho e tá entendendo? E tu vai gerando... Você contou a história do moleque lá, do pai que deu uma paulada na cabeça dele. Aí tu quebrar esse ciclo é muito difícil, porque isso tem a ver, porque na verdade isso é um ciclo de ressentimento e frustração, né? Ainda bem.